Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pré-aula da lição de número 2 para o dia 11 de abril de 2021. Assunto da lição: o propósito dos dons espirituais. Lemos em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Precisamos compreender que os dons espirituais são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente, de maneira que é finalidade do Senhor nosso Deus abençoar. Aqui nós vamos estudar o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 1. Os dons não são para elitizar o crente. Precisamos compreender esta veracidade. A igreja coríntia, ela estava bem localizada. E esta igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Não faltava, mas eles precisavam saber como viver com esses dons espirituais. Uma igreja de muitos dons, mais carnal, era a igreja de Corintos. Portanto, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade, que era muito carente e precisava da palavra de Deus. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual e outras coisas. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Porque Paulo a chama de carnal e imatura. É porque muitas vezes a pessoa ora e não vigia, mas precisamos orar e vigiar. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriedade ou propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a manter uma vida consoante a obediência à palavra de Deus. O dom não é sinal de superioridade espiritual
Isto temos que conhecer, temos que entender, porque muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus Cristo possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Aqui o Senhor Jesus Cristo mostrou que, mesmo que a pessoa evidencie os dons, mas ele pode não estar dentro do plano do Senhor, se não levar a coisa séria. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, amados, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Nenhum cristão deve se apresentar assim. Ponto de número 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Já nesta parte, o apóstolo Paulo mostra que precisamos edificar-nos a nós mesmos. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual e maravilhosa. Que o Senhor Deus continue nos abençoando e dando graças para vivermos uma vida consoante a palavra de Deus, edificando os outros através dos dons espirituais. Podemos edificar também nossos irmãos. Os crentes de Corinto falavam em língua e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. E ainda, através dos dons espirituais, nós vamos edificando até o não crente. Até o não crente pode ser alcançado pela edificação da palavra. Embora o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem-se a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes
profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Sendo assim, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava-se principalmente a própria pessoa, o falante. Todos quantos vieram a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se, em uma reunião, não entenderem o que está sendo falado? É preciso que alguém faça a interpretação, a explicação, e assim seremos todos abençoados. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo Jesus. Ponto de número 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons, por exemplo, na igreja, ele é fundamental. Aqui podemos ver que na igreja primitiva era assim. A primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o capítulo 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo Paulo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz o Thomas Hover, parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor, Deus nos torna... Assim, por exemplo, sem esse amor de Deus, nos tornaremos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então, os sábios arquitetos do corpo de Cristo estão aqui dentro desse texto fundamental sobre os dons espirituais, porquanto Deus levanta homens para edificarem espiritualmente, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, precisamos ser dispenseiros dos dons. Aqui percebemos que o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca
da administração dos dons de Deus. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra de Deus devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ser e ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo, a saber, a igreja. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a glória e o poder e a honra para todo sempre. Portanto, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Concluindo então, percebemos que a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, que é proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrentes de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo, a saber, a Igreja, para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefícios particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor Jesus Cristo e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos, e sim obedecendo o plano de Deus para a edificação e aperfeiçoamento dos santos.